Bom, pessoal, começando essa outra aula de hoje, sistemas de informação, tá? A gente estava, antes do intervalo, a gente estava falando sobre as tendências, né? Né? O que a gente tem de tendências de software. Uma delas, a gente colocou aqui e ressaltou e tentamos explicar, é sobre código aberto. A outra delas, né? Tá? Por todos os motivos que a gente já viu também, é ferramentas e serviços baseados em nuvem. Tá? Lembrando, tá, que isso daqui nada mais é do que web services. Tá? Por mais que alguém queira mudar, né, o conceito, né, nuvem é computação, é internet. Certo? Beleza. Não tem muita coisa o que falar disso, né? Tá? O que a gente pode acrescentar, talvez, nessa... Tá? São alguns termos, né? Termos, eu não sei até que ponto eles nos ajudam, né? Tá? Serviços destinados a disponibilizar e permitir acesso remoto a software como serviço baseado na web são agora chamados de SaaS, Software as Services. Bom, isso é assim, lembra? Como a gente está falando que a gente tem a computação verde, né? Então, na computação verde, o que acontece com a gente? A gente vai utilizar a nuvem, né? Então, vamos diminuir hardware, tá? Então, o que a gente faz? A gente, com um computadorzinho com hardware simples, a gente vai ter acesso remoto a algum software mais complicado, tá? Que vai fazer, né, com o hardware lá da rede, vai fazer na rede e vai devolver o resultado para a gente, tá? Então, esse tipo de tendência de software é isso, é computação na nuvem, tá? As empresas, tem empresas que vendem esse serviço, por exemplo, serviço. Eu tenho serviço de computação gráfica, por exemplo, tá? Eu trabalho com computação gráfica. Então, o que acontece? Eu tenho uma máquina aqui em casa que não consegue renderizar os meus projetos da maneira que eu gostaria, tá? Então, de repente, eu contrato Adobe, Photoshop, lá, não, Premiere, não, After Effects, né, que faz esse negócio de renderização, né? Não vou falar de cinema 4D, mas daí eu pego e faço uma coisa aqui que eu quero renderizar, mas o meu software não renderiza. Daí eu passo esse projeto, faço upload de todos os arquivinhos para Adobe, lá na nuvem, tá? Ele renderiza e me manda o download do projeto renderizado rapidinho para mim, tá? Vai demorar menos eu renderizar na nuvem do que eu renderizar em casa, porque daí, de repente, eu vou esperar 4, 5 horas para fazer a renderização de uns efeitos lá, do YouTube, sei lá. Tá? Mas na nuvem, o software é melhor lá, a parte de hardware é maior, tem mais memória, faz mais cálculos. Renderiza lá e manda o filminho renderizado para mim. Então, eu só vou gastar, teoricamente, tempo de upload do meu projeto e download do serviço renderizado, mais o tempo de renderização. Talvez fique mais rápido para mim. Tá? Então, isso é um SaaS. Tá? Outra coisa que eles estão usando de nome também, talvez você já tenha escutado. Bom, aplicativo, app, beleza, né? Mashups.
Meshaps talvez vocês não tenham escutado ainda, tá? É um software que é utilizado tanto para tarefas pessoais quanto empresariais, pode ser composto por programas grandes e independentes, tá? Ou pode ser formado por componentes intercambiáveis, tá? Que integram-se livremente, que é aquela ideia lá, né, da integração que a gente viu na aula passada, tá? Em outras aplicações de internet, tá? Os usuários individuais, né, empresas inteiras até, eles combinam e adaptam esses componentes para criar as próprias aplicações, tá? E essas aplicações aí resultantes são chamadas de mashups. A ideia é, a partir de diferentes fontes, produzir um trabalho novo, né, que seria a soma das partes já executadas. Cara, mashup é muito utilizado, quer dizer, bastante utilizado em essas coisas gráficas, tá? Quando você, de repente, sei lá, eu quero fazer o motion, né, a movimentação num bonequinho meu, né? Só que eu quero fazer ele dançar a dança do caixão, tá? Então eu fiz o bonequinho gráfico aqui e quero fazer ele dançar igual a música do caixão. Então eu vou colocar 6 bonequinhos caixão no meio. Só que para fazer o bonequinho dançar, tá? Eu sei que tem uma outra empresa que já fez a parte de movimentação dessa dança, tá? E tem uma outra empresa que fez a renderização de um boneco. Então, eu posso mandar renderizar com o Meshup, né? Pego partes dessa empresa que faz a renderização, que eu falei da Adobe, só para propaganda, né? Porque eu ganho. E daí a gente pega, por exemplo, a parte de movimentação do outro cara que fez a movimentação, junta tudo no meu software e faço os bonequinhos dançar da dança do caixão. Tá? Então, isso é uma das ideias. Tá? Daí o cara diz assim que você já executou o mashup, se configurou o seu perfil no Facebook com o recurso de exibição de vídeos ou apresentações. Bom, então, quando você faz isso no Facebook, você está usando o que eles chamam de mashup, que na realidade é a aplicação de software resultantes, né, de aplicações de grandes empresas com componentes intercambiáveis. Tá? Ou seja, você produziu um trabalho novo no seu Facebook a partir de trabalhos de outros, fontes e trabalhos de outros. Mashup. Tá? Bom, para fazer tudo isso daí, a gente precisa realmente de um bom planejamento. Tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho na parte de planejamento. Tá? E aqui a gente precisa discutir duas coisas importantes. Tá? A gente precisa fazer planejamento de capacidade para o sistema de informação e escalabilidade. Tá? O que, que eu quero dizer, ou gente, né? Quer dizer com capacidade e escalabilidade. Bom, planejamento de capacidade é exatamente isso. É você pegar a tua empresa e verificar se o sistema de informação que você vai implementar, ela atende a capacidade da empresa, tá? Ou não. Tá? Por exemplo, cheguei na empresa, a empresa tem um sistema de informação, só que os softwares estão desatualizados, a parte de hardware está muito antiga também, então eu tenho que implementar uma mudança total. Tá? Vamos imaginar assim. Legal. Primeiro, o software que está lá e o hardware que está lá atende a capacidade da empresa? Não. Se não atende, você vai ter que fazer alguma coisa para atender essa capacidade. Tá. Só que é o seguinte, isso daqui atende a capacidade da empresa até quando? Tá? Não se sabe, né? Então essa que é a pergunta mais... que é a pergunta que não quer calar, né? Tipo assim, até quando atende? Tá? Não sei se a empresa, de repente, resolver crescer muito, né? E daí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que ampliar, né? Só que, dependendo do sistema que você implantar, tá? Você não vai conseguir ampliar ele.
tá? Porque os sistemas também têm limitações, tá? Então, você tem que planejar um sistema que tenha capacidade de crescer de uma forma até escalar. Escalabilidade, então, quer dizer capacidade de crescimento do sistema de informação da sua empresa. Tá? Por exemplo, eu monto um sistema que atende à capacidade, mas eu deixo descrito, formatado, implementado, tá? Alguma coisa que eu posso aumentar com o tempo. Tá? Então é assim, ó, eu vou instalar um sistema para a empresa que tem X funcionários, tá? X computadores de tal porte, tá? E uma linha de produção que faz isso, isso, isso. Bom, tem muito a ver com aquele lance de planejamento e controle da produção que a gente já viu, tá? Mas esse sistema, ele pode feitas as devidas reconfigurações e comprar mais equipamentos, não sei o que lá, ele pode funcionar plenamente para 2 vezes o que você tem instalado hoje. Tá? Ou seja, se a empresa tem um planejamento para crescer em, sei lá, 3, 4 anos, para dobrar de tamanho, tá? Ou dobrar a produção, não interessa, ela tem um planejamento de crescimento, tá? O teu software implantado, o teu sistema de informação implantado, o teu hardware implantado, tá? Ele tem que ter capacidade para crescimento e acompanhar esse crescimento da empresa. Tá? Então, isso é importante. Muitas vezes, você pensa em vender. Né? O cara lá que vai vender o sistema de informação para você, a ideia dele é vender. E você sabe que vendedor vende até a mãe, né? Se você pagar bem. Então, você, como gerente de uma empresa que vai implantar um sistema de informações, ou você está modificando um sistema de informações, ou você está querendo adquirir um novo sistema de informações na tua empresa, obviamente você tem que planejar isso daí, né? Outra coisa que eu nem falei, né? Tá? Tá? Tem que ter uma coisa também, integração com os já existentes. Tá? Sistema, você tem um monte de sistema existente. Tá? Então, tá? Isso sim é marketing, isso sim é propaganda, que se o cara fizer uma propaganda, tá? Se você vai integrar o sistema novo que você está adquirindo dele com o sistema já existente, é uma propaganda bem mais, um marketing bem mais concreto do que aquele, né? Dizer que seu sistema é um sistema verde. Tá? Não sei porquê, mas eu peguei no pé desse negócio de sistema verde, cara. Tá, tá, tá engatado na garganta esse negócio. Tá? Bom, então você tem que fazer o planejamento. Tá? Bom, para fazer o planejamento, tá, você tem que fazer algumas coisas, levantar algumas informações. Tá? O que a gente sugere? Tá? Custo total de propriedade dos ativos tecnológicos. Tá? Isso daqui é para ver quanto tem. Né? Outra coisa que a gente faz, tá? Ou sugere, né? Tá? Utilização de provedores de serviços tecnológicos. Tá? Utilização de provedores significa o quê? Eu vou terceirizar, né? Serviços tecnológicos. Tá? Então, tem que ver. Bom, esse de cima é até importante. Tá? Existe um, um esquema empresarial, tá? Tá? Que determina, para você fazer esse tipo de levantamento, né, de custo total, né, que chama, é do inglês também, né, total cost of ownership. Né, tá? Você tem modos de fazer, né? Por exemplo, o livro, ele propõe, tá?
Porque o livro, na realidade, ele está nos ensinando, né, como entender e como, eventualmente, acompanhar o planejamento ou mesmo até planejar, né, um sistema de informações, né? Esse é o intuito, tá? Então, ele sugere que para você fazer o Total Ownership, cost, né, Total Cost of Ownership, tá? Que você veja o preço de compra do hardware, equipamento, aquisição, tá? Instalação, custo para instalar os computadores e software, quanto você vai gastar com treinamento, quanto você iria gastar com suporte, quanto de manutenção só do sistema de informação, infraestrutura, né, o custo para adquirir e manter e dar suporte à estrutura relacionada, tá? O downtime, que é o tempo em que o sistema fica indisponível, tá? Você tem que ver também quanto que você vai perder de informação, ou até mesmo, né, de produtividade, ou até de custos de produção que você pode ter com a indisponibilidade desse sistema de informação, tá? Isso tudo tem que ser, né, espaço que você vai colocar isso daí, custo das instalações que você vai colocar, energia, tudo isso tem que ser levado em conta nesse Total Cost of Ownership, tá? Daí você tem que pensar nesse lance aqui, né? Depois que você fez isso daqui, bonitinho, aprendeu, né? Fazer, você tem que pensar, tá, nos provedores de serviço de tecnologia, tá? Então, isso daqui tem tudo a ver com terceirização, tá? Um termo que o pessoal usa bastante é o outsourcing, tá? Que é nada mais é do que terceirização em inglês, tá? Então, muitas empresas elas estão terceirizando a manutenção das estruturas. Hoje em dia, não só manutenção, tá? Hoje eles estão terceirizando até o recurso em si, né? Tipo assim, bom, eu tinha um servidor de banco de dados na minha empresa. Só que todo ano eu tenho que aumentar essa memória, porque o banco de dados cresce de uma maneira desproporcional e eu sempre tenho que estar aumentando esse banco de dados, aumentando esse banco de dados. Para aumentar um servidor de banco de dados, eu tenho uma série de coisas, né? Que eu tenho que comprar. Tem que prever energia nova, tem que prever novo servidor, por exemplo. Tem que prever compra de dispositivos de armazenamento, tá? Não sei, dependendo do tamanho da empresa, se a empresa é grande, né? Pô, e às vezes você não tem previsão orçamentária para isso, tá? Então daí o cara está fazendo outsourcing até do próprio banco de dados, tá? E quando você faz outsourcing, você contrata o que eles chamam de data warehouse. Warehouse significa silo, sabe? Silo de milho, de trigo. Aqueles negócios para guardar ferramentaria, tá? Então, warehouse, na realidade, a tradução assim, é casa de coisas. Imagina assim. E data warehouse é você estruturar um banco de dados externamente à sua empresa, tá? Que também não é fácil fazer, tá? Por quê? Porque daí você precisa de uma internet, você precisa de uma internet estável, você precisa de caminhos alternativos, sabe? Talvez provedores de internet alternativos. Tem toda uma política por trás disso, tá? Mas é uma coisa que tá sendo veiculada, né? E até muito implantada, tá? E para isso, como você vai tratar com bastante terceiros, né? Esse gerenciamento aí dos prestadores de serviços,
de terceirização, eles têm que ser feitos com contratos, né? E esses contratos, ele sugere aqui, o autor sugere que você inclua níveis de serviço, tá? Que eles chamam de SLAs, tá? Bom, o que implica isso? Tá? Tipo assim, eu não sei se você vai conseguir fornecedor que forneça isso, mas imagine, eu preciso de um link de internet, tá? Então eu vou contratar uma empresa que vai me prover um link de internet, tá? Geralmente, o link de internet eu contrato da NET, da Claro, da Oi, ou no provedor local, menorzinho, não interessa. Só que assim, eu preciso ter uma continuidade de serviço e uma disponibilidade de, sei lá, 99,999% do tempo. Isso significa dizer, no ano, que não pode interromper mais do que 20 minutos. Por quê? Mais do que essa interrupção de 20 minutos, para o meu sistema de informação, o prejuízo pode ser tão grande, tá, que justifica eu pagar mais. Tá? Daí você tem que fazer um contrato de fornecimento de serviço, né, que por contrato a empresa vai fornecer para você essa disponibilidade aí de 99,9999% do tempo ao ano, tá? Agora, tem outra coisa que a gente tem que entender, tá? E veja bem, disponibilidade não significa dizer continuidade. Então, quando você vai fazer o Service Level Agreement, você tem que entender um pouco do que é disponibilidade e continuidade de serviço. São duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, geralmente o que o fornecedor fornece para você é disponibilidade. Disponibilidade significa dizer o seguinte: a internet está disponível para você. Já é uma coisa complicada, né? Só que ela estar disponível não significa que eu tenho continuidade no serviço. Como não, César? Bom, é fácil, né? É só entrar lá no seu modemzinho e ver, por exemplo, a Rafaela teve um problema de continuidade. O que significa? O serviço estava disponível para ela estava acessando a internet. Se tiver ainda com problemas, o problema está na continuidade, ou seja, o serviço não é contínuo, ele dá interrupçõezinhas, tá? Só que quando você vai formular um contrato de empresa, você tem que pensar nessas duas coisas. E nem sempre você, engenheiro elétrico, você vai pensar nisso, porque você vai pensar assim, pô, eu tenho jurídico para isso. Só que o jurídico sabe lá a diferença de continuidade e disponibilidade, tá? Sei lá, é só ver esses acordos que a gente faz aí com a NET, né? Ela vende 100 mega para você, fornece 25 e quando você vai medir está com 4. Né? Beleza. Isso daí ajuda? Não sei, para mim ajuda, mas imagina numa empresa que tem todo o sistema de informação dela dependente dessa conexão com o banco de dados que está no Data Warehouse, em nuvem, lá na IBM. E aí? Daí você prevê o quê? Multas. Tá? Mas é o seguinte, cara. Vou dar um exemplo extremo, vai. A gente está falando de mineração, né? Então vamos falar de usinagem de ferro. Imagina que você está trabalhando na Uzi Minas e você tem um sistema de informação que, além de controlar todas as partes da empresa, as partes de departamento pessoal, toda a parte administrativa da empresa, controla também o mesmo sistema de informação, a parte de compras, a parte de vendas, né? Então, assim, todo ferro que é comprado, todo equipamento que é comprado, tudo que até o café que é comprado é controlado nesse sistema de informação, tá?
sistemão de informação, e eles optaram para fazer outsourcing e eles guardam o banco de dados dele lá no Data Warehouse, tá? E contrataram um serviço terceirizado aí para dar manutenção na rede local deles lá e tal, na rede industrial deles também. Só que o que acontece? Beleza, a gente tem controles automáticos, né? Que vão ver, sei lá, a temperatura do forno, né? Se o forno é ligado ou desligado, aquelas máquinas que levam todo o ferro lá para ser fundido, né? Cara, eu não sei qual é a complexidade de um sistema industrial que envolva uma mineradora, mas com certeza deve ter muita coisa lá importante, tá? E só que é o seguinte, a empresa ela fez um controle de service de nível de serviço, né? Um SLA, com a fornecedora de internet, mas não previu multas, tá? Não previu multas, tá? Multas pela fornecedora, claro, né? Porque multa, se a gente não pagar, tem, né? Mas daí não é SLA não existe, né? A gente não senta para negociar SLA com a NET, com a Claro, com a Oi, com a Vivo, né? Com a Nextel. Ninguém senta para negociar SLA, a não ser uma empresa grande, tá? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Uma Uzi Minas é diferente do que a minha aulinha aqui de casa, tá? Mas o fato é que, por um problema aí, eles fizeram SLA com a disponibilidade de 99,9999999% do tempo, tá? O pessoal fez toda a configuração do Data Warehouse para prevendo essa disponibilidade. A manutenção está em dia, todas as máquinas estão legal. Só que daí o que acontece? Tá? Isso daí, 99,999, eu fiz uma conta aí, eu trabalhava com isso um tempo. Cara, dá quase, sei lá, 17 minutos no ano. Tá? 17 minutos de interrupção no ano. Esse 99,9, porque ninguém é infalível, né? Tá. Só que olha o que rola, gente. Tá? Esse serviço aqui falhou, ficou fora por 8 minutos. Tá? Mas esses 8 minutos foram suficientes para iniciar, né, o ciclo de interrupção de desligamento do maior forno da empresa. Bom, sabe o que significa isso? Esse ciclo de desligamento, por algum motivo, tá? Eu estou chutando o balde só para a gente entender o sentido, né, do SLA, né? Esse ciclo de desligamento é um ciclo que não pode ser interrompido, tá? Olha que interessante, é um processo que está dentro do sistema de informação da empresa, tem telecomando, que você pode dar de casa para fazer isso. Por algum motivo, aconteceu uma interrupção, teve uma sujeira lá no serviço, no circuito, e foi dado um comando de desligamento. Vocês têm noção de quanto que a Uzi Minas vai perder por causa disso? Em reais? Não tem, né? Nem eu. Mas também não vou falar de achismo. Isso é uma coisa que talvez nunca vá acontecer, tá? Mas você tem que prever uma multa para essa empresa aqui. Se ela não forneceu conforme o serviço, mas disponibilidade ela forneceu. Por quê? Porque 17 minutos de interrupção deu 8.
Só que o prejuízo aqui, cara, foi grande. Então, no contrato, você tinha que pensar na continuidade, tá? Do serviço, porque quando o serviço ficou indisponível, a gente teve uma descontinuidade. E o que provocou esse desligamento foi a descontinuidade do serviço, e não a disponibilidade. E para isso, existem multas. E essas multas podem ser proporcionais ao prejuízo que a empresa teve. Senão, você vai ter que entrar no PROCON, certo? Vai ter que entrar no PROCON, vai fazer o formulário, né? Vai ver como que funciona, né? Então, cara, SLA é uma coisa muito importante, principalmente para a empresa que tem sistemas importantes, né? Bom, talvez a gente nunca tenha pensado nisso, tá? Mas isso é importante a gente entender, né? Porque o just in time, por exemplo, que a gente viu lá, tá? A gente já comentou sobre SLA, né? Mas a gente nunca falou de continuidade de serviço no sistema de informação. Tá? Então, vamos juntar os conhecimentos. Tá? Bom, outra coisa que tem que fazer é gerenciar, né? Gerenciar as plataformas móveis. Tá? Bom, o que é plataforma móvel? Bom, a gente está com um sistema de informação, tá? Interligado, né? Então, a gente vai ter um monte de celular falando no nosso sistema de informação, né? Gerenciamento é totalmente diferente, né? Tá? Só que isso daí pode promover alguns lucros para a empresa, ou diminuir as despesas, né? Diminuir o OPEX da empresa. Por quê? Porque se você opta por gerenciar plataformas móveis, você pressupõe que o usuário vai entrar com o telefone dele lá dentro da empresa, tá? E você vai usar o telefone dele para, né? É a mesma coisa que a gente está fazendo. Ó. Eu estou pressupondo que vocês possam utilizar o telefone de vocês para entrar nas minhas aulas. Olha que legal. Então, qual que é o custo que eventualmente eu estou diminuindo? Pô, em vez de eu dar um computador para cada um de vocês, tá? Eu estou deixando vocês usarem o celular que cada um de vocês tem. Olha que maravilhoso, tá? Então, os dispositivos são de vocês, então tem um nome para isso também, né? Que eles chamam. É nome, né, gente? É aquele negócio para perguntar na prova, né? Bring your own devices. Tá? Os ganhos da produtividade obtidos ao equipar funcionários com dispositivo de computação móvel devem ser contrabalanceados com o aumento dos custos de integração desses dispositivos, tá? A integração da empresa. Aqui eu só está falando que mais ou menos o que eu falei, né? Você tem que contrabalancear, né? Que vale mais a pena, tá? Quando a organização permite que os funcionários utilizem seus próprios dispositivos pessoais no desenvolvimento das suas atividades, eu ia completar, mas acho que termina aqui a frase. Isso é essencialmente verdade quando a organização permite, tá? Ou seja, você tem que contrabalancear a possibilidade do cara utilizar o dispositivo dele com pô, isso em questões de segurança, questões de intrusão, questões de erro, né? Com relação à necessidade que você tem de comprar equipamento ou equipar todo o seu escritório lá com computadores locais, tá? Então, às vezes, pô, tem as empresas hoje em dia, você assina o contrato de trabalho, a primeira coisinha, não sei qual, tá? Né, que falaram para mim, não sei qual empresa. Primeira coisinha que o pessoal de RH entrega para você é um laptop. Um laptop para você levar para casa
e ser o seu instrumento de trabalho. Ou tem empresas que a primeira coisa que eles fornecem para você é um telefone celular. Tá? Daí, essa empresa optou por usar recurso próprio. Né? Mas ela pode simplesmente liberar o uso do seu celular pessoal para acesso. O que é melhor, o que é pior? Não sei, tem que planejar. É isso que a gente está vendo. É isso que a gente está tentando aprender a fazer. É pensar nessas coisas. Tá? Ô, professor, Oi. só fazendo um comentário em cima desse assunto, o fato de a empresa ela libera para a gente utilizar o celular como ferramenta também, e aí a política de segurança da empresa entra no celular, instala uma série de aplicativos lá de segurança, e na verdade parte do celular deixa de ser meu, porque eles vão rodar algumas coisas lá dentro do meu celular, e até política de senha, se eu colocar uma senha fraca, ele vai dizer que não aceita por política de segurança da empresa, no meu celular. Isso. Mas qual que é o grande ganho? O ganho é que se eu precisar me ausentar da minha casa ou do serviço, se eu tiver que ir no médico, por exemplo, durante o trajeto, eu posso ainda estar trabalhando. Porque eu posso acessar todas as ferramentas da empresa. Eu posso utilizar, por exemplo, entrar numa reunião, acessar uma informação que está dentro do meu e-mail corporativo, e eu acredito que com isso a empresa ganha, porque eu não preciso ficar com o meu notebook para cima e para baixo. Eu não preciso com um computador para cima e para baixo. Eu posso, aonde eu estiver, me conectar e fazer uma reunião sem precisar me ausentar. Tá. Legal, Paulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é bom para você? Você acha bom? Eu acho no seguinte sentido. Muitas vezes eu preciso me ausentar porque eu preciso levar minha esposa no médico, ou em casa que não sou só eu tenho 4 pessoas em casa que dependem de mim para várias coisas. E eu tenho que me ausentar de uma hora ou outra, eu preciso me ausentar, de alguma forma. E isso me faz não precisar pedir licença, não preciso fazer tiradinha de folga, nem nada. Eu simplesmente saio, vou fazer o que tem que fazer, e aquilo que não é produção efetiva, que depende de computador, eu posso fazer tudo por telefone. A empresa, para ela, não faz muita diferença, porque eu continuo trabalhando. Então, eu estou em horário de trabalho. Agora, fora do horário de trabalho, não se mexe, fica tudo desativado. Então, é assim, é claro, existem várias discussões, né, trabalhistas, inclusive, a respeito disso, né? Por exemplo, eu me sentiria assim um escravo da empresa, né? Né? Já ia propor uma greve e já ia entrar no Procon já, né? É que eu acho que se fosse no começo de quando eu entrei lá, mas depois de 14 anos, eu acho que eu já estou no pique, né? Não, então, veja bem, é claro que acontece isso. No meu caso, eu também tinha esse mesmo sistema no meu celular. Inclusive, o chip, não, até o aparelho de celular a empresa fornecia para mim, né? Tipo assim, ela dava um aparelho de celular para mim, falava, ó, esse é o celular da empresa, você pode usar para suas ligações pessoais, usa como se fosse seu, sem problema nenhum, mas é da empresa, tá? E você não será taxado de ligações particulares, nada, você pode usar o seu celular do jeito que você quiser, tá? Mesmo assim, eu ficava ansioso, né? Por quê? Porque, poxa, a empresa sabe onde eu estou indo, né? Qual o trajeto que eu faço, né? Tem uma série de relações, né? Por exemplo, se eu der uma escapadinha aí no concorrente, por exemplo, a empresa vai ficar sabendo, né? Tá, mas é o que eu falo, isso é pesado e é discutido e é negociado entre a diretoria da empresa e quem está implantando o sistema, tá? Por exemplo, pô, será que nem eu, por exemplo, eu tenho o Tinder. Será que o Tinder vai ser instalado nesse celular seu aí?
o MIF, né? Por exemplo, eu sou assinante do SexCam, DreamCam. Mas um detalhe que ele, no contratinho lá, diz que eles não fazem as buscas de nada desse tipo de coisa. Eles não Ah, fazem, não, eu sei. né? Não E fazem. outra coisa, é opcional no nosso caso. Aham. Então, Não, não sou obrigado. Se eu não quisesse, eu não deixava instalar nada no meu celular, né? não, são políticas de empresa, né? São Isso, é. políticas de empresa. Mas, do ponto de vista nosso, de sistema de informação, o que que a gente, enquanto empresa, né? Porque a gente está do lado da empresa, o que eu estou falando é lado do usuário, né? Tá. O que a gente tem que discutir aqui é exatamente isso. O que é melhor para o sistema de informação da empresa? Fazer do jeito que você optou, né, e assinou lá, foi contratado para isso, sabe que é assim, né, optou por isso, quer dizer, ninguém te obrigou a fazer nada, Uhum. tá? Você entrou sabendo disso. E você mesmo disse, ó, hoje, com 14 anos de empresa, eu entendo isso, estou no pique, eu sei como que é, como funciona, e para mim está tudo bem. Agora eu, por exemplo, jovenzinho como sou, 22 anos de idade, acabei de me formar em engenharia, fui contratado por uma empresa igual a tua, uma grande empresa, entendeu? Daí eu entro na empresa, sou contratado, de repente me vem o cara do RH com esse negócio aí, falando, ó, a partir de hoje, o celular seu, eu vou ter que instalar isso, ou você não pode trazer o seu celular particular para dentro da empresa, porque o nosso sistema de informação ele gerencia, né, o equipamento remoto, bababá, bababá, bababá. Então, ou você não traz o seu celular para a empresa, ou você tem que deixar eu instalar esses softwares para você. Ah, com 22 anos de idade, assistindo a Rede Globo, a Rede Record de televisão, a CNN, sendo assinante da NET, usando o YouTube e tendo grupo de WhatsApp com as tias do WhatsApp, o que você acha que eu faria? Bom, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem até imagina como isso é feito. O problema todo é que a empresa tem que pensar nesses aspectos, né? Da mesma maneira, ela tem que pensar na possibilidade de perder funcionário, de não poder contratar funcionário, entendeu? Ela tem que pensar nas proteções legais dos dados, entendeu? Por exemplo, imagina se um funcionário, por exemplo, entra com processo contra a gerência da empresa, contra a empresa, né? O pessoal entra com processo contra a empresa hoje, né? Na época que eu era petista, cara, eu sugeriria o pessoal entrar ah, contra o gerente, né? Não contra a empresa, porque às vezes a empresa não tem nada a ver, o gerente é responsável pela empresa ali naquele momento, né? Então a empresa é muito ampla, né? Você entra com. Daí você ferra mais, entendeu? Mas não é esse o caso. O problema é isso, você tem que pensar em todas essas coisas. Tá? Se vai ser válido ou não. Isso entra dentro daquilo que a gente estava comentando, né? Sobre o gerenciamento das plataformas, né? Tá? Os ganhos de produtividade, né, devem ser contrabalanceados com aumento de custos de integração, tá? É, não é só custo, né? Eu colocaria assim, e quaisquer outras coisas, assuntos pertinentes, inclusive questões judiciais, tá? Porque sempre vai ter um grupo dos usuários do Dreamcare, tá? Que vai entrar com processo contra a empresa falando que não pode instalar o Dreamcam no celular, entendeu? Ou imagina, o gerente curioso vai lá, nossa, quaisquer, o gerente poderoso vai lá e viu que você estava em determinado local, determinado dia, né? E nesse determinado dia tinha uma reunião e você não foi na reunião, sabe? E comenta isso. Bom, isso tudo é problemático. Tá?
Deixa eu aproveitar aqui que o Leonardo lembrou e vou tirar uma chamadas. Chamadex. Chamadex. Feito. Chamada. Não, você está na lista, cara. Eu tô com um add-on aqui, um mashup, tá? Um aplicativo aqui, um plugin. Cara, eu já apertei e cliquei aqui, meu. Se pegar teu nome, pegou. Se não pegar, problema do aplicativo, cara. Não tô nem aí. Tá? Bom, então, e daí o que que rola? A gente tem que ponderar, tá? Ponderar. Cara, tem empresa que leva isso em consideração no seguinte sentido, né? Até as perdas jurídicas, tá? Você sabia que, por exemplo, tem empresa que tem previsão orçamentária no orçamento para assuntos trabalhistas? Toda empresa importante faz isso. Como se fosse uma graninha lá que ela vai guardando, coloca numa conta corrente especial lá para ações trabalhistas. Por quê? Porque no Brasil é tão comum, né? Funcionário entrar contra a empresa, terceirizado entrar contra prestador de serviço terceirizado, que é corresponsável da empresa, no fim vai para o tribunal, é constatado a reclamação, o funcionário ganha, a empresa contratante do funcionário não tem grana, só que ela é terceirizada e a empresa que contratou a terceirizada que tem que pagar o funcionário da terceirizada. Sabia que isso acontece? Então, isso acontece e daí tem previsão para essa grana, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração no planejamento. Daí é mais no PCP, né, do que nos sistemas de informação. Mas o cara que está implantando sistema de informação, às vezes, ele propõe coisas que tornam a empresa mais vulnerável em outras áreas. Ele está preocupado com a segurança da informação, tá? E não se preocupa com a segurança íntegra do mancebo, que pode ser abordada na rua e levar um pipoco na orelha e não está sabendo por quê, né? Mas tudo bem. E daí, cara, esse nome que se dá a esse gerenciamento de dispositivos externos, tá? Tem o um nome, Mobile Device Management, tá? Que é esse tipo de gerenciamento que o cara faz para sistemas de negócios mais críticos, que é o caso que você está inserido, Paulo, tá? Onde um maior controle se faz necessário, as empresas recorrem frequentemente a softwares de gestão de dispositivos móveis, tá? Que eles instalam no dispositivo do empregado, não com o intuito de fazer uma varredura, né? No... Ué, por que não veio o negócio aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Espera aí um pouquinho que deu pau aqui na chamada. Como que eu faço para pôr aqui? Agora sim. Vamos ver. Gerei chamada. Tá. Agora sim. Beleza. Então, o Ricardo, não precisa, gente, escrever aí o teu nome RA. Eu já tenho o nome RA de todo mundo. Ah, é que vocês não sabem, mas eu instalei aqui no meu aplicativo aqui, tá? No meu NetMeeting, uma lista de chamada, tá? E daí o que que acontece? Ele pega todo mundo que entrou na áudio e manda automaticamente para uma planilha Meet Attendance, que está lá
no meu Google Drive. Então eu já sei todo mundo que esteve na reunião. Inclusive a hora que entrou, a hora que saiu. E mais, eu tenho um videozinho de todo mundo guardadinho no banco de dados lá, né? Um videozinho para saber se você realmente estava na frente do computador ou na frente do celular. Beleza? Bom, gente, já terminou a aula, né? Tá todo mundo indo embora. Coitada da Estefânia. Normal, fala para ela tranquilex, tranquilex. Beleza, então, eu vou parar a gravação por hora, tá? Ah, o meu sistema já checou, viu, Jefferson? Pode ficar tranquilo. Restabelecimento 22h30.